A palavra algas deriva do latim algae e que literalmente quer dizer planta marinha ou erva marinha. No entanto, este conjunto denominado algas não tem validade relativamente a um determinado grupo taxonómico. Porquê? Porque tem diversas origens filogenéticas e, portanto, não há um único grupo taxonómico que consiga englobar a totalidade das algas. No entanto, em termos práticos, nós costumamos dividir as algas em dois grupos: as microalgas microscópicas, para as quais precisamos de aparelhos de ampliação, lupas ou microscópios, e as macroalgas. As macroalgas, tema desta lição, são consideradas as algas de maior dimensão, que não precisam então de aparelhos de ampliação e podem atingir até 50 metros de comprimento e, portanto, perfeitamente visíveis a olho nu e podem já apresentar um elevado grau de complexidade. As macroalgas marinhas são então divididas em três grupos taxonómicos distintos com base na sua cor, ou seja, cor essa que resulta da combinação de diferentes pigmentos, começando pelas algas vermelhas filorhodófita. Portanto, as algas vermelhas pertencem ao reino planta. As algas castanhas pertencem ao reino cromista, ao filocrófita classe Phaeophysia, e as algas verdes pertencem ao reino planta, ao filoclorófita. Relativamente ao consumo mundial das algas, grande parte do consumo mundial da biomassa total de algas é nitidamente e de uma forma bastante distinta em relação às outras utilizações, liderada pelo seu consumo direto na alimentação humana. Ou seja, em média, 51,4% de todas as algas produzidas durante um ano são consumidas diretamente na alimentação. De seguida, as algas são utilizadas de uma forma indireta, não na alimentação, mas numa indústria, que é a indústria dos alginatos, cerca de 31,4%, seguida das algas utilizadas para a extração das carrasnanas, 8,6%, e depois pela indústria do agar, que utiliza então 5,7% das algas para a extração desse ficocoloide. As restantes algas, cerca de 2,9%, são utilizadas para os diversos fins que incluem, por exemplo, a indústria farmacêutica, a indústria cosmética e outras indústrias. Portanto, como podemos ver, a utilização direta na alimentação é predominante na utilização da biomassa algal a nível mundial. Agora, de uma maneira geral, quando nós estamos a falar neste tema da utilização das algas na alimentação, achamos muito estranho que mais de metade da biomassa seja diretamente utilizada na alimentação humana e, naturalmente, Portugal não tem grandes tradições de consumo de algas e, portanto, achamos muito estranho que grande parte delas sejam consumidas diretamente na alimentação humana. Tenho nesta imagem um mapa mundi, onde nós podemos ir localizando quais é que são os países responsáveis pelo consumo direto das algas. Este tipo de apresentação que eu estou a fazer convosco, naturalmente, é feito na presença de alunos ou de pessoas que normalmente não têm grande formação nesta área, e eu costumo perguntar, em jeito de interação com o público, quais é que são os países que eles acham que são responsáveis pela enormíssima quantidade de algas que se comem todos os anos, porque naturalmente Portugal não faz parte desse número. E todos são unânimes em dizer-me que são os países da Ásia, em particular a China, o Japão e a República da Coreia, os grandes consumidores, e eu só posso concordar, verdade, a China, o Japão e a República da Coreia, também conhecida como Coreia do Sul, são os grandes responsáveis pelo consumo de algas a nível mundial, e não é uma situação do momento, mas uma situação histórica, porque têm grandes tradições
consumo de algas. Mas, naturalmente, não são os únicos países responsáveis. Todos os países, nomeadamente as ilhas do Pacífico, a zona sudoeste da Ásia, que inclui as Filipinas, Sumatra, Java, e a zona da Nova Zelândia e Austrália, inclui Timor, Austrália e Nova Zelândia, são os países muito responsáveis por esse número. Mas eu depois questiono às pessoas que me estão a ouvir, tanto aos alunos como à audiência, se estes países são os únicos responsáveis pelo consumo das algas, se não haverá nenhum país no Atlântico Norte responsável um pouco, nem que seja por uma percentagem pequena, e todos acham que sim, de facto, que os países nórdicos eventualmente terão alguma responsabilidade no consumo das algas. Eu depois mostro os países do Norte Atlântico, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Dinamarca, Suécia, Noruega, Islândia e França, de facto são considerados países que têm um peso crescente no consumo de algas a nível mundial. Outra questão que eu costumo colocar é o que é que estes países todos têm em comum para além do consumo de algas? E estamos todos a ver, são países que têm uma orla costeira, portanto é compreensível que, sendo países que têm orla costeira, têm naturalmente algas à sua disponibilidade e é natural que tenham na sua história a utilização dessas algas na alimentação. Mas eu pergunto novamente, então, porquê é que não sei se conseguem ver a setinha que eu estou a mostrar no slide. Sim. Porque é que esta área do planisfério que eu estou a mostrar, que é a Península Ibérica, que tem Atlântico de um lado e tem Mediterrâneo do outro, não faz parte da lista? É estranho, porque sendo nós, Portugal e Espanha, banhados por mar e por oceano, mar Mediterrâneo de um lado, Oceano Atlântico do outro, não temos nas nossas tradições o consumo de algas, e depois costumo perguntar qual é que era a opinião de quem me está a ouvir, qual era a razão ou as razões que levariam a que Portugal não fizesse parte deste conjunto. E há quem me diga porque são tradições que estão relacionadas com a Ásia, e na Ásia, por vezes, o tipo de alimento convencional pode não estar tão disponível como aqui. Eu digo, da minha opinião, há duas grandes razões. Em primeiro lugar, de facto, nós temos uma diversidade e uma qualidade de produtos hortícolas fantástico, dos melhores produtos hortícolas que se podem encontrar a nível do planeta. Portanto, é natural que as pessoas não vão à procura de um tipo de alimentação menos convencional quando têm vegetais, neste caso produtos hortícolas de qualidade disponíveis. Mas eu contraponho em relação a essa possível explicação. O que é que explica então que a França, que faz parte desta lista, consta neste número de países que consomem algas? Porquê? Porque falo na França porquê? Porque é um dos maiores produtores de produtos hortícolas do mundo. Ou seja, a nível agrícola, a França é imbatível. Portanto, se eles têm bons produtos hortícolas, porque é que fazem parte da lista? E começo a tentar chegar um bocadinho a uma conclusão consensual que explica que grande parte destes países acabaram, sobretudo os europeus, acabaram por consumir algas numa parte da sua história, uma determinada etapa da sua história relativamente aos períodos de guerra, de grandes guerras mundiais. Sobretudo a Irlanda, a Dinamarca, a Escócia, a Noruega, a França, todos eles tiveram esforço de guerra, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, e é nesses períodos de guerra que as pessoas recorrem a uma alimentação menos convencional, porque os circuitos normais de distribuição da alimentação são interrompidos em esforço de guerra. E nós, portugueses, participámos na Primeira Guerra Mundial, mas não participámos na Segunda. Mas a verdade é que houve razões adjacentes para nós não termos aproveitado essa época para começarmos a consumir algas. Tem a ver com, por exemplo, havia muitas famílias, sobretudo agricultores, que se dedicaram, na altura da Segunda Guerra Mundial, à apanha de um mineral importante para a indústria de guerra, que é o wolframio. E, portanto, havia muita gente que, para além dos produtos hortícolas,
convencionais têm grandes posses monetárias devido à venda desse mineral e, portanto, acabavam por ter dinheiro para comprar comida convencional e nunca sentiram a necessidade de recorrer a alimentos menos convencionais. As únicas exceções, eu costumo perguntar qual é que acham que são as zonas de Portugal que, se eventualmente há alguns registros históricos de consumo de algas, quais é que são? Há quem diga que é o Minho, há quem diga que é a Zona Centro, e eu digo sim que eventualmente, mas de uma forma clara e sem qualquer dúvida, a ilha dos o arquipélago dos Açores. O arquipélago dos Açores é uma área de onde existe naturalmente muitas algas e de onde há alguns registros de consumo de algas, nomeadamente de algas vermelhas, erva patinha, como eles chamam, e as tortas de erva patinha típicas dos Açores são alguns dos poucos registros de consumo de algas em território nacional. Ok, deixando um pouco esta faceta de perceber quais é que são os países responsáveis pelo consumo de algas, vamos ver porque é que devemos integrar algas na nossa alimentação e o paradigma passar a ser o não consumo só de produtos convencionais hortícolas, de peixes, de carne, e integrarmos na nossa dieta as algas. E a explicação passa um bocadinho por este diapositivo que eu estou a mostrar. No lado esquerdo temos a composição relativa. As algas têm um conteúdo em água bastante grande, 86,5%, e é perfeitamente compreensível, vivem em meio aquático. A referência que eu vou fazer neste gráfico do lado direito diz respeito à matéria seca, ao peso seco das algas, 13,5%. Deste peso seco das algas, temos aqui do lado direito a verde uma grande percentagem de glícidos, diz a legenda. Eu diria que glícidos, todos nós associamos a glícidos a açúcares, okay? Ou a hidratos de carbono. E em termos nutricionais, e se fosse um nutricionista a analisar este gráfico, diria que por aqui não se percebe muito bem porque é que haveríamos de comer algas na nossa dieta, no nosso consumo diário, porque olhando para este gráfico iríamos dizer que as algas só são açúcares. E é uma grande chatice consumirmos alimentos que só têm açúcares, que normalmente têm muitas calorias e criam diversos problemas, nomeadamente, por exemplo, diabetes tipo 2 e outro tipo de doenças típicas das sociedades ocidentais. Mas a verdade é que estes açúcares são especiais. Estes glícidos, estes polissacarídeos de cadeia molecular longa são muito particulares, aquilo que existem nas algas. Estas cadeias moleculares são muito grandes e no nosso sistema digestivo não temos as enzimas necessárias para quebrar estas moléculas quando as ingerimos. Então, na prática, estes polissacarídeos têm, quando ingeridos, praticamente 0 calorias. Portanto, logo nesse aspecto, perde-se a ideia de que, ao consumirmos algas, iríamos consumir um excesso de calorias, o que seria negativo. Adicionalmente, eu diria que, sendo estes glícidos compostos por polissacarídeos de cadeia molecular longa, em princípio também não teria muito interesse, já que não tendo calorias ou tendo poucas calorias, também não seria benéfico estarmos a consumir um alimento que não nos dá as calorias necessárias para o organismo funcionar. Então, qual é que é a vantagem destes polissacarídeos? Estes polissacarídeos funcionam como fibras hidrossolúveis. E as fibras hidrossolúveis são muito importantes na alimentação que nós consumimos diariamente. Porquê? Porque regularizam o trânsito intestinal. E isso é um dos problemas que afeta uma parte significativa da população mundial, é não ter o seu trânsito intestinal regulado. Só esta característica justifica a introdução de algas na nossa alimentação. Mas, adicionalmente, eu posso acrescentar que estes polissacarídeos de cadeia molecular longa são, muitos deles, polissacarídeos sulfatados, ou seja, têm éster sulfato. E, ao terem estes éster sulfato, têm imensas bioatividades, como eu irei falar um pouco mais tarde. Então, vamos passar para o composto que existe em segundo lugar, que está aqui a vermelho, 16 a 30%, que são os minerais. É perfeitamente compreensível porque é que as algas têm minerais, vivem no local que é o mar, água do mar rica em minerais, portanto é natural que as algas manifestem
essa composição devido à riqueza do mar, de minerais no mar. Muitos destes minerais são minerais chamados oligoelementos, ou seja, em pequena quantidade são muito importantes para o metabolismo do ser humano e eles existem todos na composição das algas. Em terceiro lugar, temos as proteínas, 8 a 31%. É uma quantidade relativamente grande e eu diria que se incluíssemos neste gráfico as microalgas, ou em particular um grupo taxonomicamente conhecido como cianobactérias, anteriormente conhecidas como algas azuis, poderíamos ir até aos 60 e muitos por cento, como é o caso da espirulina, Astrospira, como atualmente se denomina. Estas proteínas têm a vantagem de ser proteínas biodisponíveis, ou seja, a energia que nós consumimos para as digerir é muito pouca quando comparada com as proteínas que são consideradas as ideais, as proteínas vegetais das leguminosas, que não são proteínas biodisponíveis e por isso, para nós conseguirmos absorver essas proteínas no nosso sistema digestivo, temos que despender muita energia e que faz com que nós, por exemplo, quando comamos uma feijoada à transmontana, teremos sempre aquele problema de precisarmos dormir uma sesta, porque é extremamente demorada e dispendiosa em termos energéticos a sua digestão. Depois, reparem que temos aqui uma pequena percentagem, pequeníssima percentagem a laranja, que são os lípidos. Portanto, as algas são muito pobres em lípidos, podendo ir de 0,4% a 9%, e, portanto, nesse aspecto, diria eu que ninguém vai ficar preocupado em consumir algas, porque não vai consumir grande quantidade de gorduras. Só que eu vou dar ênfase a um tipo especial de gorduras que existem nas algas, que são os ômega 3 e ômega 6. Portanto, são as algas as responsáveis pela produção destes ômegas, e nós, quando pensamos em consumir uma alimentação rica em ômega 3 e ômega 6, pensamos particularmente em consumir peixes. E eu costumo perguntar, então, se os peixes, aliás, se os ômegas, tanto o ômega 3 como o ômega 6, nunca podem ser sintetizados por animais, têm que ser sintetizados por plantas, como é que os peixes têm ômega 3 e ômega 6? E, naturalmente, associam este raciocínio que é, sendo peixes organismos marinhos, sendo o fitoplâncton e as macroalgas marinhas também organismos marinhos, deduz-se então que os peixes consomem, se alimentam de algas e refletem então a composição que as algas têm, nomeadamente a presença de ômega 3 e ômega 6. Atualmente damos uma atenção muito grande quando nós analisamos a composição das algas, não só para os compostos nutricionais que eu vos acabei de mostrar, mas sobretudo para esta parte dos antioxidantes, que pode corresponder até a uma percentagem de 6% do total de compostos que as algas têm. Porquê esta atenção que nós damos aos antioxidantes? Os antioxidantes são muito importantes na nossa alimentação e é qualquer coisa que nos pode evitar males maiores no futuro. Ou seja, todas as doenças, ou grande parte das doenças degenerativas que afetam as pessoas, conforme vão envelhecendo, resultam dos radicais livres de oxigênio. E esses radicais livres de oxigênio ocorrem porquê? Porque nós temos que respirar e dependemos da respiração permanente e constante de oxigênio. E acabamos por um dia ter no nosso organismo quantidades enormíssimas de radicais livres de oxigênio que nos vão criar as inúmeras doenças relacionadas com a presença desses radicais livres. Como é que nós combatemos isso? Combatemos isso com uma alimentação rica em antioxidantes e ao consumo de aditivos ricos em antioxidantes, e as algas, nesse aspecto, têm um papel muito importante. Agora vamos passar à parte de quais é que são as algas utilizadas a nível da alimentação, a nível mundial, começando pela coluna da esquerda, correspondente aos nomes comuns das algas, depois há a coluna central ao nome da espécie e ao país onde ela ocorre, e na coluna do lado direito as espécies equivalentes da flora atlântica, sobretudo a flora presente na costa portuguesa.
Começo por dois nomes comuns muito conhecidos para quem consome com alguma regularidade as algas, que é o kombu e o akame. O kombu é constituído pela espécie Saccharina japonica, que anteriormente se denominava Laminaria japonica, nativa do mar do Japão, portanto consumida em grande quantidade e há muitos séculos no Japão e na China. Em termos de espécies equivalentes no Atlântico, nós temos então a Saccharina latíssima, que anteriormente se denominava Laminaria saccharina, cujo nome comum em português é rabeiro e que aparece nas águas mais frias do norte de Portugal, nomeadamente no Minho. O akame é simplesmente a segunda, eu diria quase a primeira alga mais consumida do mundo. Ao contrário do kombu, que também é bastante consumida, mas basicamente podemos lhe atribuir, digamos assim, a medalha de bronze, porque ocupa o terceiro lugar do seu consumo a nível mundial. O akame compartilha a medalha de prata e a medalha de ouro, consoante os anos, com outra espécie que eu irei falar um pouco mais tarde. O akame é constituída pela espécie de alga castanha Undaria pinnatifida, nativa do mar do Japão, consumida em larga escala no Japão, na China e na Coreia, mas que nós, de certa maneira, do ponto de vista biológico, já temos, infelizmente, esta espécie na costa portuguesa, ou seja, uma espécie não nativa, uma espécie exótica que já existem nas praias portuguesas, nomeadamente numa praia no qual nós, do grupo de investigação da Universidade de Coimbra, utilizamos com alguma frequência, que é a praia da Baía de Arcos, Figueira da Foz. Esta alga foi introduzida na década de 80, algures, na zona da Bretanha francesa, por pessoas que não têm propriamente uma formação muito adequada ou com falta de escrúpulos. Porquê? Porque foi introduzida intencionalmente o seu cultivo em França pela conhecida mais-valia que esta espécie tem em termos económicos. É uma alga que é muito procurada, portanto alguém achou que seria muito interessante cultivar esta espécie. Como não existem fronteiras no mar, os esporos libertados pela Undaria pinnatifida seguiram as correntes marinhas e espalharam-se por toda a Europa e praticamente todos os países europeus têm já esta espécie nas suas zonas, na sua orla costeira. Em termos de nutritivos, eu acho que é uma ótima candidata, como nós iremos ver já de seguida. Mais espécies. O kombu. O kombu é conhecido como a espécie as espécies dos géneros Laminaria, do género Saccharina e, mais recentemente, do género Saccharrhiza, e caracterizam-se pelo seu elevado conteúdo em sais minerais e os tais oligoelementos, ou seja, minerais em pequenas quantidades que são importantes para o metabolismo do ser humano. Esta alga, o consumo de qualquer destes géneros, Laminaria saccharina ou Saccharrhiza, conhecida como kombu, é útil para quem quer fazer dietas de emagrecimento. E quem me conhece, e muitos de vocês conhecem-me pessoalmente, eu uso normalmente a minha estatura relativamente elevada e o facto de ser bastante magro para dizer que, de facto, o consumir regularmente estas espécies leva a que as pessoas sejam magras. E as pessoas olham para mim e ficam convencidas que, se calhar, é verdade, o consumo regular de algas faz com que a gente tenha uma dieta eficaz em termos de emagrecimento. Mas não é essa a parte mais interessante. A parte mais interessante é eu consumir compostos com efeito anti-inflamatório, nomeadamente dentro daquele grupo dos açúcares que eu vos falei há pouco. Esse efeito anti-inflamatório também tem outro efeito paralelo, que é o antirreumático, e é óbvio que nós não estamos a caminhar para novos e nós começamos a queixar de vez em quando do reumatismo, e essas algas ajudam-nos a combater essas situações. Okay? Temos aqui então ilustrações, são todas ilustrações minhas, exceto esta que é uma fotografia. Temos aqui a Laminaria oculeuca, a Saccharrhiza polychides e a Laminaria hyperborea. Aqui temos a Saccharina latíssima em fotografia, uma alga que eu
fotografei numa saída de campo que eu tive no Minho há uns anos atrás. O que é que nós podemos fazer? Que tipo de pratos é que nós podemos fazer com esta alga, com este tipo de algas? Por exemplo, com a Sacarina latíssima, que é conhecida como kombu real, podemos fazer, por exemplo, algas recheadas com mexilhões. Como podem ver pela imagem, é óbvio que nós já almoçamos todos e, portanto, não nos sentimos tão atraídos por estes pratos como seria se tivesse sido uma apresentação antes do almoço, mas a verdade é que estas imagens, a mim, à primeira vez que as vejo, faz-me lembrar sempre pataniscas de bacalhau. E, portanto, é uma maneira interessante de substituir o consumo excessivo de peixe que nós portugueses somos conhecidos a nível mundial, de um dos povos que mais peixe consome. Temos que naturalmente reduzir a quantidade de peixe que consumimos e, portanto, as alternativas de substituição são, do meu ponto de vista, as algas, e podemos fazer pratos muito ao tipo da culinária que os portugueses gostam, como é o caso destas pataniscas de algas recheadas com mexilhões, feitas com Sacarina latíssima, ou seja, com kombu real. A Undária pinatífida, também conhecida como o akame ou condkai, é uma espécie importante entre as algas edíveis. Eu diria que é a alga que vai alternando a medalha de ouro juntamente com o nori, que é uma alga também consumida em grande quantidade a nível mundial, que eu vou falar um pouco mais tarde. No menu japonês, esta alga é consumida tanto em estado fresco, em saladas, como de forma desidratada, que é a maneira mais eficaz da sua preservação. É uma alga que tem um conteúdo de proteína relativamente elevado, na ordem dos 23%, e além disso tem uma quantidade substancial de cálcio orgânico. Eu normalmente costumo dizer que em Portugal se gasta muito dinheiro em calcitrim, e normalmente o calcitrim tem efeitos colaterais um bocadinho negativos, que é o facto de levarem, em muitos casos, ao aparecimento de pedra no rim, porque normalmente o calcitrim é uma dose brutal de cálcio inorgânico e faz com que o nosso organismo não o consiga utilizar para o fim que era suposto, que era obter cálcio para remineralizar os ossos, porque há muita gente que tem problemas, sobretudo com o envelhecimento, há problemas de osteoporose, portanto, acham que consumindo esses produtos ricos em cálcio se resolve esse problema. Eu diria que não resolve o problema e cria um problema adicional, coisa que não aconteceria se tivessem uma alimentação regular de algas, como é o caso do akame, rico em cálcio, que para além de ter cálcio orgânico, tem as vitaminas necessárias para que esse cálcio seja absorvido no sistema digestivo. E as vitaminas necessárias para isso são normalmente a vitamina C. Além disto, esta alga possui grande quantidade de fibras hidrossolúveis, dos tais glícidos que eu vos falei há pouco, e que faz com que haja a redução comprovada cientificamente com inúmeros artigos publicados sobre este assunto, com o risco, por exemplo, de sofrer cancro do cólon, de sofrer obesidade, de sofrer diabetes, e além disso tem um efeito antilipidémico. Só quero explicar um bocadinho o que é que significa a palavra antilipidémico, é fazer baixar os níveis de gordura que nós temos no sangue, normalmente os níveis de colesterol, ou seja, uma maneira interessante de controlar os níveis elevados de açúcar, no caso de diabetes, e os níveis elevados de colesterol, no caso do efeito antilipidémico. As algas, deixando das algas castanhas, passando neste caso à alga vermelha, nori, é considerada a alga mais consumida do mundo. As espécies são a pórfira, que muito recentemente foram trasladadas para o género Pirópia, típicas do mar do Japão e consumidas há muitos anos, tanto no Japão como na China. E em Portugal, naturalmente, existem pórfiras, como é o caso desta ilustração que está aqui, que é a ilustração da pórfira umbilicalis, considerado como o nori atlântico, que é exclusivo da flora atlântica e, portanto, é um tipo de nori que não existe na Ásia. Okay? O nori é conhecido por muita gente porque é uma peça essencial na preparação de qualquer sushi. Ou seja, o sushi
que está muito em voga nas gerações mais jovens, inclusivamente em Portugal, que é então o arroz com peixe de boa qualidade, não cozinhadas, e voltas por esta película membrana que é o nori, no fundo é esta alga vermelha, é qualquer coisa que eu diria que sim, que é interessante, é uma maneira interessante de introduzir a alimentação com as algas, mas é uma importação de uma tradição asiática e não é isso que eu acho que é o mais vantajoso para o território nacional. O nori verde é o conhecido alface do mar, conhecida também como a nori, do género uva, e nós, em território nacional, a coisa que não falta é uva, tanto em Portugal continental como nos Açores e na Madeira. Aqui uma ilustração do meu colega Fernando Correia, da Porphyra umbilicalis, do lado esquerdo, e aqui uma fotografia da mesma espécie, da Porphyra umbilicalis. É uma alga que é caracterizada por um elevado conteúdo proteico, ou seja, se me perguntassem qual é que era a espécie de alga mais rica em proteínas, macroalga naturalmente, eu diria que sim, que os noris, neste caso as pórfiras, são das algas mais ricas em conteúdo proteico, pode chegar aos 30 e qualquer coisa por cento do seu conteúdo, pode ser então constituído por proteínas, as tais proteínas biodisponíveis. É uma alga que também é rica em minerais, em oligoelementos, provitamina A e vitamina B12. Ok, a vitamina B12 é uma vitamina que também não aparece em muitos organismos, ela é difícil de encontrar. E, portanto, é uma maneira interessante de obtermos esta vitamina B12 é o consumirmos algas. Só que aqui surge um problema que tem a ver com uma questão que alguns dos alunos que eu tenho e de pessoas que têm ouvido esta minha apresentação, está relacionada com a desnaturação das vitaminas. De facto, é um problema que não é fácil de resolver. De facto, estas algas são todas elas muito ricas em vitaminas, nomeadamente a vitamina B12, mas a verdade é que a maneira como as algas são preservadas pode eliminar a presença dessa vitamina na alimentação. Porquê? Porque as vitaminas não toleram elevadas temperaturas, são termoláveis e, portanto, a maneira como nós cozinhamos as algas ou a maneira como nós preservamos as algas é muito importante para preservar esta vitamina B12. A verdade é que o nori comercializado, que normalmente são em lâminas típicas, que são tipicamente usadas na preparação do sushi, normalmente são lâminas que são sujeitas a temperaturas elevadas de secagem. Essa secagem elimina quase na totalidade a vitamina B12. Portanto, não se pode argumentar que nós, ao consumirmos o sushi ou ao consumirmos produtos com algas desidratadas nori, estamos a consumir a vitamina B12, porque não é verdade. Então, qual é a maneira de nós mantermos a vitamina intacta? É consumir algas frescas. As algas frescas têm estas vitaminas intactas e ao introduzirmos estas algas em saladas, nós não vamos submetê-las a uma temperatura elevada, portanto vamos manter a vitamina B12 e a sua eficácia. Então, como é que nós podemos utilizar, de onde é que nós devemos utilizar este nori? Em particular, o nori atlântico, a Porphyra umbilicalis. Podemos fazer, por exemplo, caldo de camarões com algas, ou podemos fazer uma torta de nori, cenoura e coco. E eu só por um pequeno à parte, se estas minhas provas estivessem a decorrer no sítio que seria suposto, que era na Sala dos Capelos, eu tinha em mente preparar esta torta de nori durante a manhã e levar para as minhas provas e dar a degustar a todos os elementos do júri uma fatia de torta de nori para o júri degustar e verificar que é uma maneira menos convencional de consumir algas do que aquela que é termos que ir a um restaurante chinês ou a um restaurante japonês para consumirmos qualquer coisa rica em algas. Infelizmente, devido à situação, a tecnologia evoluiu. Podemos fazer esta apresentação por teleconferência, mas eu ainda não consigo levar fisicamente
a torta para vocês, elementos de júri, provarem. Peço desculpa por isso, mas a próxima vez que estivermos presentes, todos juntos, tenho muito prazer em vos dar a degustar uma fatia de torta de nori. As algas marinhas na alimentação: algas verdes, Dicotomos spongtang, que é, ou suichung, que é o Codium frágil, é uma das espécies de algas verdes consumidas na Ásia, e nós temos uma espécie nativa, uma espécie da flora atlântica, que é o Codium tomentosum. Reparem esta imagem que eu vos estou a mostrar, a mão que está na imagem é a minha. Isto foi uma fotografia que eu tirei nas instalações da única empresa que existe em Portugal a cultivar algas, que é a Alga Plus, que tem a sua sede na Ria de Aveiro, em Ilhavo. Este Codium tomentosum, conhecido em nome comum como chorão do mar, é uma espécie que, para quem lida com macroalgas, fica um bocado espantado como é que esta alga tem utilidade para nível alimentar, porque é uma espécie esponjosa, que normalmente tem imensos epífitos, tem muitos outros organismos, porque é um tecido meio esponjoso, e portanto nada levaria a crer que fosse interessante em termos gastronómicos. A verdade é que a espécie que a Alga Plus está a produzir é uma espécie que é produzida integralmente em laboratório, utilizando o seu ciclo de vida, e é depois colocado a cultivar em tanques em modo IMTA. O modo IMTA é a aquacultura multitrófica integrada, ou seja, eles utilizam os nutrientes que vêm dos tanques de onde se produz robalo e dourada, e a água que está rica em nutrientes, porque os peixes nem sempre comem toda a ração que lhe dão, esse excesso de nutrientes é canalizado para os tanques de onde cultivam as algas, e as algas são muito eficazes a retirar esses excessos de nutrientes, e esses nutrientes são utilizados para a alga crescer, para produzir biomassa e produzir, por exemplo, este Codium tomentoso, que parece um pompom e muito procurado por todos os restaurantes que utilizam algas em Portugal. Ou seja, toda a produção que a Alga Plus tem desta alga é toda vendida em fresco para os restaurantes que cozinham com algas. Nenhuma desta alga é seca, toda ela é utilizada fresca, de modo a que não se percam as qualidades nutricionais que eu vos falei anteriormente. Continuemos agora com uma alga castanha, que é o esparguete do mar. O esparguete do mar é uma alga exclusivamente atlântica, ela não existe na zona asiática, e ela é uma alga que existe em águas frias, nomeadamente na zona norte, no Minho. Temos aqui uma ilustração minha de Himantalia longata, conhecida como cintas, cordas ou corriolas. Eu diria que é das algas, nutricionalmente falando, mais interessantes da nossa flora. A Himantalia longata é cada vez mais valorizada em toda a Europa, e há restaurantes que se especializaram a preparar alimentos à base de esparguete do mar. Sobretudo padarias especializadas que produzem pão enriquecido com esta alga, e usam esta alga para confeccionar tortas, pizzas, massas, patês, pães, lanches. Os chefes, aqueles que são especialistas em gastronomia, dizem que esta alga é muito interessante porque tem um sabor naturalmente similar ao dos cefalópodes, sobretudo às lulas e aos chocos. Ou seja, aqui está mais uma estratégia para diminuir a quantidade de organismos marinhos, nomeadamente peixes e cefalópodes, que consumimos. É o facto de podermos introduzir esta alga e obter esse sabor similar ao das lulas e chocos, além de que esta alga é uma alga muito rica em ferro, ou seja, ela tem cerca de 59 miligramas de ferro por cada 100 gramas de peso seco desta alga, e que a sua associação simultânea com a vitamina C faz com que todo este ferro seja absorvido no sistema digestivo. Porque é que o ferro é tão importante? O ferro é importante para produzir hemoglobina, sobretudo pessoas que têm tendência a ter anemia, ou seja, terem um nível baixo de glóbulos vermelhos.
o consumo regular desta alga consegue combater um bocadinho esse problema, assim como podemos dizer que esta alga é uma alga, para além de ser rica em ferro, é rica em fósforo, e que todos nós sabemos que o fósforo melhora imenso a função cerebral. Além disso, melhora a concentração, melhora a memória e a agilidade mental. Todos estes fatores, eu costumo dizer, nas disciplinas que eu dou, ou nas várias disciplinas que eu dou, nomeadamente de onde eu apresento esta lição que vos estou a mostrar, que são imagens dos alunos de mestrado de Biodiversidade e Biotecnologia Vegetal da unidade curricular Botânica Económica Marinha ou Biotecnologia Algal, e esta é a penúltima aula da semana. Portanto, como todos nós sabemos, os cursos ministrados em mestrado são cursos intensivos, normalmente de 15 dias, em que há aulas teóricas de manhã, aulas práticas de tarde, e eu, normalmente, nesta disciplina, costumo fazer uma estratégia para introduzir eficazmente as algas na alimentação, nada como mostrar aos alunos como se faz, com que algas é que se faz, como é que se cozinha, e que não é preciso ser um chefe de um hotel de 5 estrelas para confeccionar eficazmente com algas. E então o que é que eles estão aqui a fazer? Nesta penúltima aula estão todos a preparar as algas para o almoço, que vai ser um almoço compartilhado entre os professores e os alunos, e nesse mesmo dia, durante a tarde, iremos realizar o exame. Como eu mostro que a alga que eles utilizam para confeccionar é o esparguete do mar, que é rica em fósforo, eu digo assim, vocês ao consumirem esta refeição durante o almoço, vocês vão ter um desempenho durante a tarde excepcional, porque é uma alga rica em fósforo, portanto as notas desta disciplina vão ser relativamente elevadas, porque a vossa agilidade mental vai estar no seu máximo. Aqui estão a preparar então o arroz de algas, pinhões e passas, é um prato 100% vegetariano. Okay? E nos alunos de Botânica Económica Marinha ou de Biotecnologia Algal, como eu vos tinha dito. Esta preparação com esparguete do mar também é realizado, por exemplo, com chefes de hotel. Neste caso é uma fotografia tirada com a chefe do hotel Albacora, em Tavira, no qual estamos a conversar quais é que são os compostos, os componentes deste prato, que são basicamente o arroz, que é um arroz, agora não me estou a recordar o nome do arroz, mas é um arroz que normalmente usamos neste caso, que é um arroz que pode ser cozinhado com muita água e que não perde a sua estrutura. Temos aqui então a frigideira onde nós temos os frutos secos e depois temos aqui ao lado a preparação da alga, e este é então o prato do arroz de algas, esparguete de mar, com passas e sultanas, que eu vos mostrei anteriormente. Mais algas, alga vermelha dulce é a Palmaria palmata. A Palmaria palmata é uma alga vermelha que normalmente já é difícil de encontrar na nossa flora. Porquê? Com as alterações climáticas, a água do mar está com temperaturas crescentes, e sendo espécies de águas temperadas frias, estamos que, digamos, a alga está a migrar para norte, porque não tem condições para ela se reproduzir nas águas cada vez mais quentes da nossa costa. Portanto, já é muito difícil encontrar esta espécie, apesar de estas imagens, sobretudo do lado esquerdo, são fotografias que eu tirei com exemplares escolhidos na zona minhota, que ainda de vez em quando vamos encontrando. O dulce, ao contrário do nome, ao olharmos para ele, pensamos que dulce é qualquer coisa doce, mas esta palavra do latim não quer dizer doce, quer dizer delicada. Que a palavra dulce quer dizer é delicada, e é delicada de facto, ela é muito delicada, é uma membrana muito delgada, mas a verdade é que é uma alga que tem características nutricionais fantásticas. E há registros históricos de que na zona da Península Ibérica, há muito tempo atrás, há muitos séculos atrás, se alimentavam as tropas celtas com esta alga cada vez que regressavam de uma batalha, de maneira a ficarem preparados fisicamente para a batalha seguinte, e portanto as tropas eram recuperadas pelo consumo desta alga. Alguns quantos registros históricos sobre esta situação. Temos aqui imagens de Algas à Mesa, o workshop gastronómico que eu realizo desde 2009, e aqui na imagem
Estou a mostrar um kombu real, que é a sacarina latíssima, e do lado direito a mostrar o musgo de Irlanda, o Condros crispus, e que está a demolhar. Reparem que eu muitas vezes dizia que a alga está a reidratar, que é a designação que nós costumamos usar, a designação prática laboratorial, mas a verdade é que grande parte das pessoas que me ouviam esta palavra reidratar perguntavam ao professor Lionel, diga-me lá o que é isso que faz a alga reidratar, e portanto passei a usar o termo mais convencional, que é o demolhar a alga, que é uma das coisas, uma das primeiras etapas para produzir, para que a alga fique com o aspecto o mais natural possível para ser depois confeccionada. Okay? E então, há uma das características é que há, sobretudo das pessoas que vão a este workshop gastronómico, é que há muita gente que resiste ao consumo de algas, tem um preconceito em relação ao consumo das algas. E há sempre estratégias que nós podemos adotar para que essas pessoas percam esse preconceito. Muitas vezes tem a ver com o gosto e com o cheiro que as algas têm, a que muita gente associa cheiro a maresia e que muitas vezes associam isso com uma conotação um pouco negativa. E porquê? É porque, de facto, as algas têm uma textura, têm um cheiro, gosto, e um gosto que é muito diferente daquilo que nós consumimos regularmente, ou seja, não é um gosto convencional. Então, como é que superamos isso? Introduzindo algas em pequenas quantidades, em pequenas doses, em alimentos convencionais. Essa é a estratégia, ou seja, em vez de enverdarmos pela estratégia de consumir alimentos tipicamente confeccionados à moda dos países asiáticos, nomeadamente o sushi e outros alimentos similares, nós devemos introduzir algas na alimentação tipicamente portuguesa, que é a mediterrânica. Hoje em dia já não é tanto, hoje em dia já não podemos dizer assim, mas historicamente nós temos uma alimentação mediterrânica, tipicamente mediterrânica, rica em frutos, em vegetais, em azeite, em peixes. E a verdade é que se nós introduzirmos as algas como um novo ingrediente, não é o ingrediente, é um novo ingrediente. Não é para deixarmos de consumir as coisas que consumimos regularmente, mas introduzir as algas em pequena quantidade e associadas a produtos que têm um forte sabor que contraria a tal textura, o tal gosto menos típico que as algas têm, como é o caso da introdução das malaguetas, das cebolas fritas, do alho, da pimenta, do caril ou vinagre. É uma estratégia que supera muitas vezes esta resistência ao consumo de algas. Okay? Quais é que são os minerais essenciais ao metabolismo do ser humano que as algas são ricas? Nós sabemos todos que os minerais que são importantes para o nosso metabolismo são o potássio, o sódio, o cálcio, o magnésio, o zinco, o cobre, o enxofre, o fósforo. Aqui uma quantidade deles, alguns deles, sobretudo estes aqui mais para baixo, como é o caso do iodo, do arsénio, não são propriamente bem-vindos à nutrição. Ok? Mas eu não vou deixar de falar neles porque eles existem. Este é um dos problemas graves potenciais do consumo de algas, está exatamente nestes minerais que estão aqui na linha de baixo da lista de minerais abundantes que as algas possuem. A verdade é que o arsénio é um dos problemas graves que não é propriamente um metal pesado, é um metaloide, mas a verdade é que se ele for consumido em elevada quantidade, pode ter graves consequências a quem o faz. Ou seja, pode ter efeitos tóxicos e, portanto, há que controlar qual é que é a quantidade destes minerais que as algas têm. As grandes algas castanhas, os chamados kelpos, tendem a ter mais minerais por unidade de peso do que as algas vermelhas. Esta é a primeira regra. Ou seja, se nós tivermos um consumo frequente de algas, nós sabemos que se consumirmos mais algas vermelhas do que algas castanhas, provavelmente não iremos ter o problema de consumo excessivo de certos minerais que estão na lista aqui da parte superior do slide. No entanto, se consumirmos o kombu, por exemplo, temos que tomar a atenção qual é que é a quantidade diária que nós consumimos destas algas. Okay? Para que é que servem estes minerais? Muitas substâncias do corpo humano requerem elementos minerais específicos para a sua produção, como é o caso
do ferro para a produção de hemoglobina, como eu falei há pouco, e do iodo para a produção de tiroxina. Portanto, à primeira vista, a presença de ferro e a presença de iodo na composição das algas é favorável à correta nutrição do ser humano. O iodo. Em relação ao iodo, eu quero vos dizer o seguinte: há vários estudos que apontam que a população portuguesa é uma população carente de iodo na sua alimentação e traz graves consequências no desempenho, sobretudo, das crianças a nível escolar. A sistemática e constante alimentação pobre em iodo leva a um desempenho muito baixo. Há vários estudos que apontam que o desempenho escolar é relativamente baixo devido à falta de iodo na alimentação. Ou seja, as algas podem vir um dia combater esse problema. Só que nós temos que ter atenção à quantidade de iodo que passamos a ingerir. Só para vocês terem ideia, os asiáticos consomem em média 14 gramas de peso seco de algas, nomeadamente os wakames e os kombus, que são extremamente ricas em iodo. 14 gramas de alga todos os dias superam largamente as necessidades de iodo necessárias para uma alimentação correta. Ora, eu não defendo que os portugueses passem a consumir essa quantidade diária, porque o nosso organismo não evoluiu a consumir esse conteúdo de algas, nem esse conteúdo de certos minerais, como os povos asiáticos o fazem. E então, qual é que é a maneira certa? É consumirmos sobretudo algas vermelhas, porque não são tão ricas em iodo, e se consumirmos algas castanhas, temos que ter noção de que o limite anda na ordem dos 4 gramas de algas, peso seco de algas ricas em iodo, porque isso irá nos dar o aporte de iodo estabelecido em termos de nutrição. Estou aqui a ver a mensagem do Sr. Presidente a dizer que tenho 5 minutos para acabar, certo? Ok, então eu vou ter que acelerar, peço perdão. O iodo, estamos então falados. Muita da fadiga crónica que certas pessoas têm tem a ver com a falta de consumos em relação a estes minerais, que tem a ver com o consumo não só do iodo, mas também só para mostrar quais é que são as algas que são muito ricas em iodo, que há de evitar o seu consumo elevado, que é o caso do Ascophyllum nodosum e o caso da Saccharina longicruris. A verdade é que, por exemplo, a pórfira, que é uma alga vermelha, podem ver que tem muito menos iodo que qualquer das algas castanhas que estão no topo desta imagem. Okay? A imersão das algas é uma maneira muito expedita e fácil de fazer, que é para o nível de teor presente na alimentação ser baixo. Ou seja, é uma maneira fácil de resolver. Temos dúvidas se estamos a consumir excesso de iodo, a maneira correta é lavarmos as algas durante de um dia para o outro e retiramos praticamente a quase totalidade do iodo e assim evitamos o consumo excessivo de iodo. O potássio é a alternativa ao sódio e as algas normalmente sistematicamente têm mais potássio do que sódio, portanto eu diria que em vez de cozinharmos com sal de cozinha, sal de origem marinha, devemos utilizar as algas porque têm potássio. O potássio é 8 vezes mais salgado do que o sódio, portanto deixamos de ter necessidade de consumir demasiado sódio, que é um dos problemas que existe na sociedade portuguesa. Além disso, as algas são ricas em potássio, sódio, cálcio e magnésio, que são importantes para o sistema nervoso e para o sistema muscular. Okay? Como é que nós armazenamos? As algas podem ser secas, podem ser armazenadas em congelador, podem ser secas no micro-ondas e podem ser secas ao sol. A secagem é fácil, num forno 60 a 70 graus durante 24 horas pode ser a maneira interessante em termos de laboratório, mas em termos práticos é um sistema demasiado caro, portanto eu digo que a secagem ao sol é uma maneira mais económica. No micro-ondas bastam 3 minutos a 300 watts para nós, por exemplo, uns chips de uva que podem substituir de uma forma eficaz e nutricionalmente mais interessante as pipocas ou as batatas fritas. 3 minutos a 300 watts e temos uns chips muito interessantes, muito fáceis de fazer e sem precisar de juntar sal, porque elas já têm o seu próprio sal. Falámos um bocadinho de algas
que são as produtoras de agar, que é o caso do Gelidium e da Gracilária. Do que é que nós podemos fazer com o agar? Podemos fazer mousse fria de lima-limão. E as carrasnófitas, como é o caso do Condros crispus, do musgo de Irlanda, que é rico em gelatina natural, conhecida por Condros, de carrasnana, okay? E nós podemos fazer então este pudim se usarmos leite e podemos fazer a gelatina se usarmos a água. Ou seja, o produto base é exatamente o mesmo, que é a 407 carrasnana. Temos aqui as moléculas, que é a área de investigação do meu grupo, são as moléculas resultantes dos polissacarídeos de cadeia molecular longa sulfatadas. Estes compostos, que é o agar, a carrasnana, a fucoidana e a olivana, todos têm esses efeitos antilipidémicos, anti-HIV, antitrombótica, antitumoral, e podem ser usados, por exemplo, para produzir os gelados, que faz parte do título desta lição, dos gelados aos antivirais, mas são usados para produzir os leites chocolatados, usados para produzir a cerveja, usados para produzir o vinho, okay? Para produzir todas estas sobremesas que se veem nesta imagem e para produzir as gelatinas de origem vegetal. Eu mostro-vos aqui uma marca portuguesa, que é o Condi, 100% portuguesa, que produz estas gelatinas, e o nosso grupo, juntamente com a Escola Superior de Tecnologia da Saúde, desenvolvemos um trabalho publicado na Marine Drugs, que é o efeito das carrasnanas no controle dos níveis elevados de colesterol. E o resultado deste trabalho diz que, se nós consumirmos uma gelatina de origem vegetal, ou seja, com carrasnana, todos os dias à noite, que é qualquer coisa que se faz muito facilmente, conseguimos naturalmente corrigir os níveis elevados de colesterol ao fim de 30 dias, sem necessidade de recorrer às estatinas, por exemplo, em termos de medicação. Este trabalho está publicado na Marine Drugs. Os outros artigos que nós produzimos no grupo têm a ver com os mesmos polissacarídeos, a carrasnana sulfatadas, e aqui em colaboração com os colegas da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, com o efeito tumoral, com o consumo de carrasnanas desta alga que está aqui nesta imagem, que é a Gigartina pestillata, assim como estudamos o efeito antiviral destas mesmas carrasnanas e o produto que eu utilizo neste momento, cada vez que saio à rua, que é o Bissol Viral. O Bissol Viral é um spray nasal que cria uma barreira contra a infecção viral. Ou seja, há estudos que apontam que é 90% ou mais eficaz, é uma barreira contra a infecção viral, qualquer vírus que entre pela via aérea, seja um rinovírus, seja o vírus da influenza, e há estudos que apontam que é eficaz contra o coronavírus. Este é um produto que já existe no mercado, mas neste momento na minha equipa estamos a ensaiar, de facto, a existência desta eficácia das carrasnanas, sobretudo com espécies portuguesas, para ver se conseguimos encontrar uma futura cura para esta calamidade que estamos a atravessar. A bibliografia da lição. E obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, professor Leonel. Neste momento vai arguir a professora Lúcia Guilhermino, que terá também o resto do tempo, 1 hora, e a quem eu agradeço mais uma vez ter-se disponibilizado para estar aqui connosco hoje e arguir estas provas. Muito obrigado, força. Muito boa tarde. Eu começo por apresentar os cumprimentos institucionais do Sr. Reitor da Universidade do Porto e do Sr. Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas, Abel Salazar, enfim, aos órgãos correspondentes da Universidade de Coimbra, nomeadamente o magnífico Reitor e a presidência ou direção do departamento, neste caso, de Ciências da Vida. Cumprimento também pessoalmente o Sr. Presidente do Júri, professor Miguel Pardal, pedindo-lhe também para agradecer e cumprimentar pessoalmente e institucionalmente
cumprimento os membros do júri, estimados colegas, é um grande prazer estar convosco aqui hoje. E também cumprimento a senhora secretária destas provas, doutora Leonor, o público presente, que é sempre importante para dar apoio e testemunhar realmente a performance do nosso colega Lionel Pereira, e cumprimento e felicito o Lionel, posso tratá-lo assim para evitarmos aqui grandes, enfim, burocracias. E, portanto, desejo-lhe desde já as maiores felicidades para estas provas. Nós vamos aqui conversar e, portanto, é um tema muito interessante. Eu gostei também muito da maneira como apresentou. Tenho pena de estarmos à distância, porque realmente fiquei muito curiosa com a torta, mas está prometido, Lionel, dessa não me esqueço. Quando passar aqui esta situação pandémica, como? Está prometido. A próxima vez que eu estiver presencialmente, há torta para todos os elementos de júri. É geral, é coletivo. É geral. Exatamente. Muito bem, sim senhor. Eu realmente quando li o resumo, que aliás estava muito completo e que facilita bastante o trabalho e até de preparação da discussão nos vários aspectos, fiquei aqui com muita curiosidade em alguns aspectos em particular. E agora a sua apresentação tirou-me umas dúvidas nos casos e, enfim, olha, acabo por, se calhar, vamos discutir isto de uma maneira completamente diferente, o que é sempre interessante, não é? Porque significa que o candidato ou a candidata trouxe novas abordagens em relação àquilo que tinha pensado e vertido no documento que foi submetido há muito tempo atrás, não é? E estou a falar em geral, claro que agora temos esta situação excepcional, mas mesmo sem isso, penso que acontece com todos, não é? Sim, senhor. E então, para começarmos, eu gostaria que me dissesse como é que começou este seu interesse, não só pelas questões ligadas às algas, etc., mas especificamente nisto da gastronomia, porque temos aqui uma forte associação, e também já agora achei muito interessante a abordagem que faz com o workshop com os alunos, a refeição em conjunto, não é? Acho que isso é interessante de vários pontos de vista, mas diga-me lá como é que surgiu isto, como é que desenvolveu e como é que chegou à lição onde fala de gelados e não só, mas os gelados realmente chamam logo aqui a atenção e eu até estava a ver que o Lionel ia acabar isto sem falar nos gelados. E não havia gelados. Foi quase. Não havia gelados para ninguém. Exatamente. Ok, eu começo por agradecer à professora Lúcia Guilhermina a disponibilidade de estar a arguir esta parte das minhas provas, assim como todos os outros elementos de júri. É um prazer estar convosco, é um prazer estar aqui a falar um bocadinho da minha área de investigação. Essa questão de quando é que eu comecei, eu próprio tenho dificuldade em responder quando é que eu comecei, mas eu tenho ideia que este amor pela gastronomia com algas começou no longínquo ano 2009. E porquê? O 2009 foi o ano em que eu publiquei o meu primeiro guia de identificação de algas. O guia chama-se Guia Ilustrado das Macroalgas da Flora Portuguesa, e ele foi apresentado, o guia foi apresentado em Viana do Castelo. Foi apresentado por uma pessoa que eu prezo muito, que eu admiro muito, que é o professor Jorge Paiva. O professor Jorge Paiva teve a amabilidade de ser a pessoa que me apresentou, que apresentou o guia, e fomos apresentar este guia em Viana do Castelo, a convite do Presidente da Câmara de Viana do Castelo e a convite do Polis Litoral Norte.
E nessa apresentação estava um senhor que está numa das imagens dos slides que eu apresentei, que era o diretor do Museu do Trás. O diretor do Museu do Trás, que é um dos museus de Viana do Castelo, disse assim: Lionel, tu tens que transformar esta tua paixão pelas algas em qualquer coisa que seja utilizável pelas outras pessoas, porque nem todos têm a formação, nem a disponibilidade de andar a identificar algas no mar e a tentar perceber como é que é o nome das espécies, mas qualquer coisa que todos nós fazemos diariamente, que é alimentar-nos, é qualquer coisa que é incontornável, temos que nos alimentar, porque é que não crias um workshop que ele deu o nome Algas à Mesa? E foi esse o diretor do Museu de Trás que propôs o nome Algas à Mesa, e organizámos então o primeiro workshop não foi em Viana do Castelo, mas foi perto, foi em Castelo do Neiva, que fica a uns 14, 15 quilómetros a sul de Viana do Castelo, e foi apresentado porque o Museu do Trás criou um novo museu, que é o Museu do Sargaço, que está instalado em Castelo do Neiva, e foi nessas instalações que eu organizei o primeiro workshop Algas à Mesa. Tal foi o sucesso que continuou até 2020, pelo menos. E, portanto, foi aí que começou, e naturalmente que aquele comentário que a professora Lúcia Guilhermino deu, que é, eu alterei um bocadinho a estratégia do que aquilo que iria apresentar, e eu expliquei logo do início porque a estratégia era falar convencionalmente sobre o uso das algas na alimentação, mas eu reforcei esta parte final da apresentação com qualquer coisa que nós temos que encontrar o mais rapidamente uma solução, que é arranjar uma arma eficaz no combate ao vírus, ao coronavírus. E, portanto, acho que veio a calhar. Ou seja, um dos estudos, e recentemente foi publicado, há uma semana, um artigo meu no Journal of Applied Phycology, onde eu conto a história de porque é que nós devemos apostar nas algas. Porque grande parte dos resultados a nível mundial de populações que tiveram sucesso na não infecção no coronavírus são a população japonesa. As primeiras épocas, no princípio deste ano, os registros diziam que a população japonesa tinha um baixo nível de infecção e ninguém estava a perceber porque é que os japoneses tinham um baixo nível de infecção. E, naturalmente, do cientista que eu sou e que todos nós somos aqui presentes, temos que ir assim, o que é que ocorre, ou é uma questão genética, ou uma questão de alimentação, que leva a que essa baixa infecção. E a verdade é que há muitos trabalhos que mostram que os japoneses consomem diariamente estas algas que eu vos fui mostrando durante esta apresentação, e isso criou uma proteção adicional contra a infecção dos vírus. Okay? E, portanto, é essa faceta que eu quero aproveitar e agora explorar um bocadinho mais cientificamente falando, quais é que são as moléculas eficazes no combate ao coronavírus. Sim, senhor, muito bem. Eu, de facto, não me lembro, já estive presente nesse evento em 2009, no seu específico, mas tenho a ideia dele ter ocorrido, porque eu também participei, e penso que foi nessa altura, enfim, houve várias ações dessas, mas tenho uma ideia e realmente... temos aqui o dedo do Dr. Jorge Paiva, que todos nós prezamos muito. Eu também queria discutir um bocadinho aqui as questões do vírus, por acaso tinha isso aqui mais para a frente e havemos de lá voltar. Eu só lhe queria dizer o seguinte e até perguntar alguma opinião, já que começou a falar nisso, podemos continuar aí, depois... voltamos aqui a outros aspectos. Não acha que é assim ainda um bocadinho cedo para tirar essa conclusão em relação à população japonesa? Repare, eu não estou a dizer que não teve a ver, até certamente que pode ter tido alguma influência, mas os japoneses tiveram outras medidas diferentes de muitos países na Ásia, que não apenas o facto de terem tradicionalmente
uma alimentação muito rica em algas, que aliás outros países na zona também têm, não é? Então explique-me lá, não houve aí umas medidas diferentes na abordagem à situação pandémica e outras particularidades aí do contexto japonês em relação, por exemplo, à China? Não tem também umas similaridades com o sucesso que houve na Coreia? Sim, tenho que concordar. Aliás, este tipo de comentário foi exatamente o que os referees que fizeram a revisão do manuscrito, que eu agora, pronto, foi aceito e foi publicado pelo Journal of Applied Phycology, que dizia exatamente isso, porque eu na versão inicial dizia que as algas poderiam ser a resposta a este problema e dava como exemplo a população japonesa e um dos referees dizia assim, então leia este artigo, e o artigo dizia isso, que inicialmente houve um baixo nível de incidência de infecção, mas que não se poderia explicar exclusivamente só pela alimentação com base nas algas, mas pela própria modo cultural de lidar, que é o distanciamento social. Ou seja, o distanciamento social é qualquer coisa que os japoneses, em parte, praticam diariamente, mas portanto, na Coreia do Sul, o uso da máscara faz com que haja uma probabilidade de infecção muito menor. Ok, mas eu de qualquer maneira não deixei cair completamente este meu argumento, porque há trabalhos científicos que não sejam só jornalísticos que apoiam isto que eu acabei de dizer. O facto de haver distanciamento social é uma maneira de ajudar a evitar a infecção, mas o facto de nós termos uma alimentação rica em determinados tipos de compostos, nomeadamente estes polissacarídeos sulfatados, ajudam-nos. Não digo a evitar, mas a minimizar a infecção e os efeitos da infecção caso ela exista. Isso é verdade. E outra coisa que também eu acredito que seja importante, não exatamente dessa forma, mas da forma como o Lionel disse no fim, que é nós podemos tirar partido quer de princípios ativos das algas, quiçá, para aumentar os níveis de proteção, eventualmente, e até, eventualmente, para tratamento em alguns casos, como, aliás, em termos de outras plantas. Olha, agora há muitos exemplos, mas, por exemplo, talvez o maior sucesso tenha sido os tratamentos mais inovadores da malária, que surgiram numa fase há pouco tempo, não é? E relativamente pouco tempo, e portanto que vinham de plantas, e portanto há imensos exemplos. E eu acredito que seja possível, se não para tratar completamente, pelo menos para aliviar e até eventualmente prevenir de alguma forma, etc. O que eu estava a dizer, e concordo consigo, aliás o Lionel também concordou, não tem propriamente a ver com isso, tem a ver com a questão epidemiológica. Não há ainda tempo, nem o estudo aprofundado da influência dos fatores e daqueles que podem atuar como confusão, não é? Fatores de confusão que nos levem a dizer isso. Por exemplo, aqui em relação às algas, uma coisa interessante que acontece até aqui num país tão pequeno como o nosso, o Lionel, veja bem, por exemplo, se vir no Alentejo, sim, nós não temos praticamente casos. A primeira ideia que nós temos são, de facto, duas, é menor densidade populacional, e a outra, de facto, eventualmente haver menos densidade industrial, talvez menos movimentações para o estrangeiro, etc. E, sem dúvida nenhuma, que é importante até na disseminação e tal. Mas será isso apenas? Será uma questão genética? Olha, agora, com a sua interpretação, repare que aquilo que disse para o Japão, também podíamos dizer aqui para o Alentejo. Não é propriamente verdade que eles comam mais algas, certo? Não imagino que comam muitas algas, não. Não é que eu acho muito bem, sinceramente,
e não apenas nesta vertente dos antivirais. Aliás, eu tinha várias questões, algumas das quais o Lionel já referiu na sua apresentação, até a propósito da questão dos antivirais, e portanto não é que eu não esteja a dizer que não é uma boa área e importante, acho que é uma excelente área e agora ainda mais para a sua investigação, não é? Estou só a dizer que é preciso ter alguma cautela com essas conclusões, sobretudo neste caso em que ainda há poucos estudos, porque associações podemos encontrar com N coisas, como aliás se vê todos os dias a aparecer, está bem? Sim, senhora. Ora, a outra coisa aqui que eu queria discutir consigo, porque acho que é muito importante, é o seguinte. Toda a gente praticamente já sabe, penso eu, que as algas são muito importantes em termos de prevenção e de doenças, sobretudo a longo prazo, cancro, etc. O Lionel enumerou aí as principais, também na proteção e aumento da qualidade de vida e essa situação. E é difícil realmente perceber-se porque é que nós, Portugal, não investimos mais na produção de algas. Na produção para vários fins, não é? Até, por exemplo, em questões de bem-estar, não é? Para as pessoas consumirem e comprarem, para terem os produtos para tomar banho com eles, de imersão ou ducha, etc. Na forma de cosméticos, até mais naturais, mas sobretudo na alimentação. Parece assim um contrassenso. Não é? Portanto, eu gostava de ouvir aqui a sua opinião sobre 3 aspectos em particular. E vou pôr já as 3 questões para o Lionel poder integrar, responder a uma ou não responder às outras, enfim, como achar melhor. O primeiro é, na sua opinião, acha que Portugal, enquanto país, teria a beneficiar do aumento do incentivo à produção e ao consumo, naturalmente, se só produzirmos, se calhar até agora com esta crise veio-se a verificar isso em muitos setores, só exportar não me parece que seja a estratégia melhor, a exportar sim, mas também para o mercado interno, até para os benefícios em termos de saúde da população. De que forma é que isso poderia ser feito? A uma escala efetiva que permitisse o desenvolvimento a curto prazo desse setor, portanto, de um setor de exploração, transformação, consumo, não é? Porque nós, hoje em dia, se quisermos consumir algas, de facto é difícil. Não é difícil, quer dizer, por acaso não é fácil, mas as algas nos grandes centros urbanos, pelo menos ou médios, encontram-se, não é? Nem que sejam algumas espécies ou nas casas especializadas. Mas têm as desvantagens, normalmente são liofilizadas, não é? Ou de processo de secagem, e têm as desvantagens em relação às vitaminas e não só, de algumas perdas importantes, não é? Que são importantes em termos de saúde e que seria importante e interessante manter. E, portanto, como é que vê isso e porquê é que isso acontece? Não temos, as pessoas querem, não sou só eu, há muita gente que quer e não encontra à mão, não é? Ali no supermercado da esquina, por exemplo, não é? Produto fresco. Claro que uma outra pessoa pode ir ao mar, mas isso começa a ser difícil até pelas autorizações que tem que haver, não é? E além disso as pessoas às vezes têm dificuldade, não sabem, não é? Têm medo também por causa disso. E nem é prático. E a terceira questão é, o Lionel falou e muito bem, até porque isto é um problema que muito provavelmente com as alterações climáticas poderá vir a aumentar e em relativamente pouco tempo, que é a questão aqui das espécies invasoras. E, portanto, na sua visão, acha que uma das maneiras que nós podíamos ter de mitigar este problema seria incentivar o seu consumo, por exemplo, daquela espécie invasora que falou em particular de uma das undárias, não é? Sim.
Sim. Ou se, pelo contrário, esse problema da exploração das espécies invasoras, neste caso algas, mas a mesma questão que se podia colocar em outras espécies, até de bivalves, se isso não deve ser incentivado porque pode ser prejudicial em termos de biodiversidade. Ok, não é fácil sintetizar todas estas três questões. São três questões profundas. Se quiser, escolham uma. Não, o objetivo é conseguir falar das três. Claro. A primeira, porque é que em Portugal é difícil encontrar algas à venda disponível em áreas comerciais, hipermercados e afins? Isso é uma pergunta recorrente de todos os workshops de algas à mesa, porque depois de todos verem que há este benefício de consumo de algas a vários níveis, é óbvio que vão querer encontrar algas e fazer a sua própria refeição à base de algas. A hipótese de irem ao mar e apanhar algas é qualquer coisa que eu não defendo, é logo a primeira coisa que eu digo. É mesmo como a história dos cogumelos. Eu associo muito o consumo de algas selvagens a consumo de algas... Mas então porquê? Eu sou um participante do workshop. Então elas estão ali, estão naturais, estão boas, estão fresquinhas. Porquê é que eu não posso ir lá apanhar? Eu explico. Uma qualquer. Assim, claro, eu explico a razão. É que nós temos que defender a nossa área. É assim, eu como biólogo que sou, não defendo que agora toda a gente vá para o mar apanhar as algas porque dá cabo da biodiversidade. E, portanto, não concordo que isso seja feito para já, porque ao chegarem lá assustam-se. Se até os alunos que têm uma formação prévia, cada vez que eu os levo a uma saída de campo, passam o tempo a perguntar como é que aquilo se chama, porque não conseguem identificar a alga, tu imagina uma pessoa que não tem formação na área, portanto iria apanhar a alga errada, provavelmente iria... Qual é o problema? Se eu, em vez de apanhar a X... Não, essa questão é que eu digo, não há problema nenhum em enganar-se na espécie, porque felizmente, ao contrário dos cogumelos, que eu costumo dizer, os cogumelos são todos edíveis, só que alguns deles só são edíveis uma vez. No caso das algas, não. No caso das algas não há esse problema. Da flora portuguesa, das macroalgas, nós não temos espécies tóxicas, pelo menos não mortais. Às vezes há aquela questão de pessoas que são da área e dizem, então, mas e os dinoflagelados e as marés vermelhas? Eu não estou a falar das microalgas, eu estou a falar das macroalgas e da flora portuguesa. Desde que as algas sejam colhidas em locais com níveis baixos de poluição, são teoricamente seguras. Okay? Portanto, a regra é conhecer a alga, conhecer o local onde se vai colher a alga, mas isso é qualquer coisa que não se pode aplicar a toda a gente. Okay? É difícil. Não, e esse aspecto que referiu é muito importante, portanto, as pessoas têm que perceber, e eu por acaso também estava à espera que abordasse isso, mas não enfim, escolheu outro tipo de abordagem, mas de facto as algas, as macroalgas, podem acumular agentes tóxicos presentes no ambiente, até em alguns casos em quantidades pequenas, mas que elas acumulam muito eficazmente, e isso pode ser uma coisa que nós podemos dizer às pessoas, primeiro porque é verdade... Eu peço desculpa por interromper, mas eu estou na Universidade do Algarve e está a dar o alarme de incêndio. Eu vou só desligar um bocadinho para ir lá para fora e já ligo outra vez, porque eu tenho que sair do edifício por causa do alarme de incêndio. Oh, Esther, oxalá não seja nada. Com certeza, força. Bom, regressando aqui, estava eu a dizer que esse é um aspecto que nós podemos usar de uma forma eficaz para até evitar que as pessoas vão apanhar as algas e que tenham aquelas ações que são com muito boa intenção, mas acabam por se revelar prejudiciais à biodiversidade. Claro. Não é? Sim, há esses dois. A mim preocupam-me essas duas situações. Irem colher algas em sítios errados, manifestamente locais poluídos, e as algas são biofiltradoras, bioacumuladoras, e acumulam determinados compostos que podem ser prejudiciais à saúde, nomeadamente os tais metais pesados que eu falei um bocadinho só na apresentação. A questão primordial de não ser fácil encontrar as algas tem a ver com a dinâmica do mercado. A dinâmica do mercado
apesar de não ser idêntica à de 2009, quando eu comecei com esta cruzada a mostrar às pessoas que as algas podem ser usadas na alimentação, está diferente, ou seja, em 2020 já podemos encontrar algas nas grandes superfícies. Tem um problema, nem todas as superfícies têm, e têm um elevado custo relativo, ou seja, o preço que as pessoas pagam pelas algas ainda é um bocadinho elevado. Só que há um erro de cálculo, ou seja, como grande parte dessas algas são desidratadas, normalmente um pacote de 100 gramas de peso seco custa para aí 5 euros e as pessoas dizem assim, oh, isto é caríssimo. Mas a verdade é que aquelas 100 gramas têm que se multiplicar por 80, vai dar uma quantidade brutal de... Ou seja, isso é como quando nós cozinhamos arroz pela primeira vez. A gente olha para o pacote, bem, este pacote deve chegar para nós os dois. E nós vemos depois de cozinharmos arroz que dá para um exército completo, não é? Mas a verdade é que com as algas é... Não diria, mas pronto. É sim, mas em jeito de comparação. Mas a verdade é que as algas é a mesma coisa, ou seja, nós vamos usar uma pequena quantidade dessas 100 gramas de peso seco para preparar uma refeição. Portanto, o preço relativo já não é tão caro como parece. Agora, há que criar mecanismos de incentivo a que haja produção de algas, porque eu, com certeza que a professora Helena Freitas, como a professora Isabel Sousa Pinto, que é uma das pessoas da área, defende, nós não devemos depender de material selvagem. Aliás, nós na agricultura convencional atual não comemos cenouras selvagens, não comemos mirtilhos selvagens, não, são todos produzidos para esse fim e tem que haver uma agricultura marinha, ou seja, onde nós cultivamos as algas. Esta primeira empresa que eu vos falei durante a apresentação, que é a Alga Plus, eu tenho ideia que será a primeira de várias no curto prazo. E eu próprio, como consultor que sou de todas elas, nomeadamente uma empresa que se chama Aquazor, que tem sede nos Açores, cujo objetivo é passar deste cultivo IMTA em tanques de terra, passar para offshore. Ou seja, offshore nos Açores é possível, offshore na costa portuguesa é para esquecer, porque nós temos ondas de 30 metros na Nazaré que destroem qualquer estrutura offshore de cultivo de qualquer coisa. Portanto, mas é possível cultivar algas nos Açores. E muito brevemente haverá espécies disponíveis nos hipermercados cultivados por essa empresa que se chama Aquazor, no qual eu sou um dos consultores. Portanto, leva tempo, é preciso investimento, é preciso autorização. As nossas entidades não estão preparadas para perceber qual é que são os níveis de autorização que têm que dar às pessoas, porque têm sempre muito medo de autorizar organismos não nativos. E eu concordo, eu como biólogo sou, eu acho que nós não devemos incentivar a cultivar organismos que não são nativos. Ok, mas no caso das algas, por exemplo, tanto a Undaria pinatífida, o Akame, como o Sargassum muticum, como a Gratelopia turutura, que são espécies não nativas da flora portuguesa, nós nunca vamos conseguir eliminá-las da natureza. Portanto, eu acho que, do meu ponto de vista, devemos incentivar a sua apanha. Uma maneira de controlar o seu aparecimento na natureza é colhê-las da natureza. Isso não é a mesma coisa que cultivá-las. São coisas diferentes. Portanto, a cultura de algas tem que ser espécies nativas. Okay? As não nativas devem ser retiradas daquelas que existem naturalmente, como é o caso, por exemplo, as Asparagopsis, que nós estamos a trabalhar num projeto de utilizar as Asparagopsis armata e as Asparagopsis taxiformes para criar rações para alimentar as vacas, para as vacas não produzirem tanto metano, que é um dos problemas, um dos principais gases de efeito de estufa. Ou seja, de uma forma indireta, nós estamos a contribuir para a melhoria do ambiente. Ok, mas de longe que se entenda que isto que eu estou a dizer é incentivar a que se utilizem organismos não nativos. Neste caso, incentivo sim, porque isso beneficia o ambiente. Estamos a retirá-los do ecossistema. Okay? Eu também devo lhe dizer, não concordo em absoluto. Quer dizer, não é cultivar, seja animal, ou seja que o organismo for. Portanto, não é propriamente cultivá-los, é precisamente impedir ou diminuir o impacto que eles têm nas populações nativas e, portanto, deveriam ser feitos, arranjar mecanismos para evitar que se tire partido disso em termos de, eu agora lembro-me e vou produzir
uma coisa artificial dessas espécies, mas deixar as pessoas até irem, em alguns casos, apanhar, até faz bem. Nós próprios, quando vamos estudar, devemos preferencialmente utilizar essas espécies, precisamente porque enquanto as utilizamos, não estamos a impactar as populações. Muito bem, sim senhor. Então, deixe-me ver, vamos aqui, temos aqui tantas coisas interessantes e eu gostaria então agora de discutirmos um bocadinho mais aqui algumas coisas mais específicas até em relação à sua investigação. E aos princípios e à base. Portanto, desde já, então, se não é segredo e se for, esteja à vontade para dizer, tenho aqui muitas perguntas, posso escolher outra. Então, o que é que está precisamente a pensar em termos da abordagem antiviral e das potencialidades, e se quiser ou não, pode falar em relação aqui ao novo coronavírus, se quiser, não é? Porque falou nisso, mas se achar que não quer falar disso e quiser falar antivirais, como é que temos aqui essa ação e como é que ela é efetiva ou pode ser efetiva ou melhorada? E não estou a falar dos aspectos em geral, eu quero saber agora não sou o público geral, está bem, Leonel? Eu agora quero saber quais são os mecanismos de ação e como é que você vai provar e me convencer a mim e enfim, eu agora depois destas provas já não tenho que me convencer muito, mas vai ter que convencer os revisores das revistas, por exemplo, não é? Exatamente. Há esses mecanismos e as suas ideias. É sempre a fronteira que separa a divulgação de determinado conhecimento e as possíveis criações futuras de patente sobre o assunto é muito ténue. E, portanto... Não, mas não tenho problema nenhum em falar. Não tenho problema, tenho muito gosto em falar. É assim, para já, porque ainda é uma ideia embrionária. Uma coisa é a divulgação científica. Esse artigo que eu publiquei é só para despertar o interesse pela comunidade científica que explorem essa via. A outra são dados concretos sobre os parceiros e a estratégia para obter resultados concretos. E os parceiros são os seguintes: Universidade de Coimbra, o meu laboratório, juntamente com o IPIMAR, é incontornável, porque eles têm muitas pessoas bem formadas, têm o equipamento e têm até a função legislativa de autorizar ou não autorizar determinadas coisas, e naturalmente esta empresa que eu vos falei, que é a Aquasor. Okay? É estes três parceiros, e eventualmente iremos juntar mais tarde o Instituto Abel Salazar ou qualquer coisa, estamos a pensar, que sejam especialistas em avaliação antiviral. Porque eu começo por dizer, antiviral, a única coisa que conheço é aquilo que alguns alunos meus fizeram, alunos de mestrado e doutoramento, que trabalharam com ensaios de efeito antiviral. E para esses ensaios antivirais ocorrerem, naturalmente não é no meu laboratório, porque não tenho essa possibilidade, nem pretendo ter. É em associação com laboratórios que têm essa capacidade. Eu vejo a ciência colaborativa, não é a ciência da minha quintinha, e eu só faço o que é possível na minha quintinha e não saímos da nossa quintinha. Eu acho que a ciência não funciona assim. Portanto, eu procuro os parceiros certos e cada um dá a sua mais-valia. Portanto, essa parceria anterior foi com a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, com uma professora que se chama Teresa Gonçalves, mas que por acaso não é a Teresa Gonçalves do nosso departamento de DCV, é outra Teresa Gonçalves, que também é bióloga, mas que fizemos um trabalho que mostramos que um determinado tipo de carrasnana extraída de uma espécie exclusivamente portuguesa, que é o Chondrocanthes tedei, variedade lusitânicos, que só existe na Lusitânia, tem atividade anti-HIV. Okay? Esse foi o estudo que foi feito. E de que forma é que essa atividade se exerce? Essa atividade tem a ver com os tais... Quais são os mecanismos? Toda essa atividade são duas. Uma é uma barreira que existe entre o período da infecção e a infecção das células de onde ocorre. Porque normalmente
grande parte destes vírus, sobretudo desta que nós estamos a falar do SARS-CoV-2, são vírus de entrada via aérea. E, portanto, das vias aéreas superiores. E, portanto, a mucosa nasal é um dos principais locais de entrada. E, portanto, o mecanismo destes polissacarídeos sulfatados tem a ver o de criar uma barreira em que esses terminais do vírus que vão fundir-se com as células hospedeiras ficam impedidos de acontecer. Portanto, há uma barreira física. O outro mecanismo é que evita a replicação do vírus. Ou seja, o vírus não se consegue replicar na presença daquelas moléculas. É óbvio que sabe que há certos pormenores que eu não posso avançar por duas razões. Umas, porque de facto essas são o segredo da história. O outro, porque eu não tenho conhecimento suficiente, porque eu sou ficologista, não sou virologista, nem pouco mais ou menos. E, portanto, eu deixo esses mecanismos em particular para o especialista, que não é o meu caso. Com certeza, não há problema nenhum. Temos aqui mais coisas para discutir. Eu é que, por um lado, sim, mas eu acho que nesses assuntos de imunologia, etc. Mas tinha de facto aqui curiosidade até para ver se seria semelhante a outros mecanismos que se têm verificado com outras espécies, principalmente plantas, não é? Mas pronto, sim senhora. Então, também há aqui uma coisa muito interessante que eu penso que até durante as suas aulas, imagino que pelo menos alguns estudantes lhe possam ter já perguntado ou vir a perguntar, que tem a ver aqui de que forma é que o fósforo, isto tem a ver até com o seu workshop e com a piada que costuma dizer aos estudantes, enfim, que agora vamos ter o workshop e depois tem o exame e, portanto, isto vai melhorar a vossa performance no exame. Mais ou menos assim, não é? Não foi exatamente assim que disse, mas é a ideia, ou pelo menos pode ser entendida assim. Então, explique-me lá essa questão aqui do fósforo e do aumento do rendimento, talvez não propriamente capacidade, mas rendimento intelectual, assim... Agilidade, eu acho que a palavra ao médio prazo, ou como quiser. A palavra-chave neste caso é agilidade mental. E, portanto, isso quer dizer, não é uma característica desconhecida das pessoas. Sobretudo quem tem alguma formação nesta área sabe que o fósforo é um elemento importante para a agilidade mental. E é óbvio que só pode ser em jeito de brincadeira que eu posso dizer isso aos alunos, porque é óbvio que não é o almoço que consome um produto e é às 2 da tarde que faz o exame que vai ter alguma eficácia. Não me interprete mal, eu não estou a fazer crítica, eu acho muito bem, porque nós nós todos, a propósito de qualquer assunto, não é só deste, é de todos, nós temos que recorrer a tudo aquilo que podemos para espicaçar a curiosidade dos estudantes e o interesse e a motivação, não é? Seja numa palestra, seja numa aula, seja para o público e, portanto, isto é até uma das coisas que eu digo aos estudantes, portanto, eu achei muito bem e achei interessantíssimo, só que agora é uma pergunta que eu garantidamente lhe digo que há alguns dos estudantes, não todos, mas há alguns dos estudantes que eu tenho, lhe fariam de certeza. Sim, como eu estava a dizer, eu sei, no momento em que eu estou a dizer isto aos estudantes, com certeza que sei que não vai ter eficácia do que eu estou a dizer. Mas exatamente o incentivar, o despertar a atenção dos alunos é a estratégia. Ou seja, o facto de eles até ficam entusiasmados a preparar a refeição, com a perspectiva de que aquilo, depois de ingerido, vai melhorar a sua performance. É óbvio que a parte psicológica está aqui a 100%, ou seja, se estiverem convencidos que vai melhorar, ela vai melhorar de facto, não é? Mesmo que não tenha sido por causa do fósforo que consumiram. Okay? E, portanto, mas o consumo das algas, nesse sentido, tem a ver com resultados a médio e longo prazo, ou seja, se nós tivermos uma alimentação recorrente em que tenhamos alimentos ricos em fósforo, neste caso das algas,
associados às vitaminas certas e associado ao ferro e associado ao iodo. Ao ferro não em termos de desempenho mental, mas sobretudo em termos da hemoglobina, se nós temos problemas de anemia recorrente. Mesmo na resolução de um exame, vamos ter dificuldade em ter um bom desempenho. Assim como sim, temos... Com menos oxigênio, certo? Exatamente. Tudo isso está interligado. Mas até o próprio iodo, até dos estudos que há que mostram que as populações que têm déficit do consumo de iodo, o desempenho de crianças na idade escolar é inferior àquelas que têm o aporte ideal de iodo. E é estranho num país que é um país de mar, sobretudo as zonas insulares, há sistematicamente problemas de déficit de iodo e a consequente baixa produtividade dos alunos. E qual é que é a estratégia de há anos dos nossos governantes? É fornecer o iodo via sal iodado. Eu acho que é a pior maneira de fornecer iodo às pessoas é via sal iodado. Porquê? Porque sabendo que um dos graves problemas da sociedade portuguesa é a hipertensão pelo consumo exagerado de alimentos ricos em cloreto de sódio. Então, das duas uma, ou ficamos pobres em iodo e bem aos níveis de sal, ou ficamos hipertensos com os níveis ideais de iodo. Há qualquer coisa que não joga bem nesta estratégia. Então, a estratégia certa para fornecer os minerais corretos para o desempenho a nível mental, incluindo o fósforo, é as algas, que podem ser via direta ou via indireta. Não é obrigatório que as pessoas consumam as algas para obter essa mais-valia. Porque, por exemplo, os resultados do fósforo e do iodo e de outros minerais que as algas têm podem ser manifestados diretamente como? Com as rações corretas na preparação das rações para peixes, na preparação das rações para as galinhas, na preparação das rações para as vacas. Porquê? Porque nós vamos indiretamente beneficiar disso, ou seja, ao consumirmos o leite rico em iodo, rico em fósforo e rico nesses minerais, vamos tirar partido desses minerais sem termos consumido diretamente as algas, assim como os ovos, assim como outros produtos, os peixes ricos em ômegas, os peixes ricos em iodo, os peixes ricos em fósforo. Sim, senhor. É claro que temos que ter aqui alguns cuidados, que o Lionel também teve o cuidado de referir na sua apresentação, por causa dos excessos. Não acontece-nos como aconteceu aqui há alguns anos, com a incorporação generalizada do flúor nas pastas de dentes e mais o flúor que era administrado às crianças sempre, e depois afinal chegou-se à conclusão que aquilo já era flúor a mais, não é? Tóxico, claro. Sim, senhor. Bom, então não sei se quer, eu gostei muito, parabéns, espero de facto ficar à espera do seu convite para a tal almoço ou jantar. Fica prometido. E, senhor Presidente, pela minha parte estou muito satisfeita e dou os parabéns ao candidato. Obrigado. Muito obrigado, professora Lúcia. Eu pergunto se algum dos outros colegas que quer intervir ou fazer alguma questão ao candidato, ao professor Lionel. Bom. Já temos a professora Esther Serrano. Então a professora Wanda gostaria de... Não, mas a Esther pode ser a Esther primeiro, ela começou, não é? Ai, peço desculpa, não vi a professora Esther. Não foi? Esther, está sem som. Desculpa, não, estou a dizer que deixo as minhas perguntas todas para amanhã. Pode-se passar. Não, posso comentar também isto para amanhã, mas queria só fazer um breve comentário, porque acho que nesta altura, e quer dizer, a professora Lúcia também mencionou isso, uma altura que tanto se fala do Covid e das estratégias para o Covid, que nós, como académicos, temos que ter muito cuidado nas afirmações que fazemos e não podemos fazer afirmações que não sejam sustentadas já com estudos científicos provados, porque, quer dizer, para além das afirmações que todos sabemos, obviamente pessoas com uma alimentação mais adequada estão melhor apetrechadas para combater não só este vírus como qualquer infecção, não é? E, portanto, nesse aspecto, com certeza concordo que uma alimentação diversificada e adequada
é uma benesse. Mas dizer nesta fase que o vírus ajuda, que as algas ajudam a combater o vírus, ou que a alimentação dos japoneses é isso que explica, não parece que seja uma atitude académica, e gostava que o Lionel me dissesse. Pois, eu permita-me, a professora Vana Gonçalves, para já, obrigado, agradecer a sua presença e a propósito até dos trabalhos que a colega Vana tem publicado, sobretudo a nível do fitoplâncton, que eu acho que são fantásticos. Pronto, eu não estou a fugir à pergunta, entenda-se. Só estou a dizer que eu, longe de mim, querer vender banha da cobra, que é traduzido para o português corrente daquilo que estamos a falar. Se não houvesse fundamento científico, eu não tinha escrito aquele artigo e não tinha dito o que disse nesta apresentação. Há evidência científica que há mecanismos relacionados com o consumo de algas que criam uma proteção ou uma minimização em relação a este vírus em particular. Há trabalhos publicados. E, portanto, eu estava a esperar que não mostrasse isso nos slides. Se calhar não pode, é isso. Não pode. Não, porque o problema é assim, o objetivo da apresentação é falar de gastronomia das algas. E isto foi um à parte que acabou por vir a propósito da época que atravessamos, porque se tivesse sido na Sala dos Capelos, sem pandemia da Covid-19, eu não falava nisso. Embora o título já tinha lá os antivirais. Exatamente, mas outros vírus, não esse. Sim, mas de qualquer maneira. Aliás, eu posso mostrar isto. Estão a ver? Sim. Ok, eu tomo isto sempre, cada vez que saio de casa. Ok? Isto é um spray nasal. Okay? E diz assim, isto cria-me 100% de proteção? Não, mas aumenta muito a proteção em relação a qualquer vírus de via aérea. Okay? E isto é feito a partir de carrasna iota. Okay? Isto... Exato, pronto, mas eu não duvido, e como eu também sou um aficologista, portanto, eu também gostaria de vir a ter mais produtos nasais, etc. Só estava à espera que nessa sua apresentação que provasse, entende? Pusesse lá um gráfico, uma figura, qualquer coisa que provasse, entende? Pois, não. Era só a minha... Compreendo. Essa é a nossa função como académicos. Eu compreendo isso, mas entenda que como eu não tive a oportunidade, por exemplo, de alterar o currículo, é preciso, atenção que uma coisa é o currículo de junho, ou que outra é o currículo atual, assim como a apresentação planeada em maio ou junho do ano passado, é a apresentação que eu fiz agora. Okay? Eu só o acrescentei porque encaixava no tema, ou seja, gastronomia, ficogastronomia dos lados aos antivirais, como o SARS-CoV-2 é um vírus, eu aproveitei e falei nele, porque não estava planeado inicialmente, foi só por causa disso. Não, claro. Mas pronto, infelizmente, eu acho que percebeu a minha mensagem. Foi claro, com certeza. Não, mas eu estou 100% de acordo que nós não devemos criar falsas expectativas se não tivermos certeza daquilo que estamos a falar. Obrigado. Obrigado, eu. Pergunto se mais algum dos elementos do júri tem mais alguma questão. Esther, o som. Pronto, eu não ia falar disto, mas já que a Wanda levantou a questão, vou salientar também a mesma questão. Porque estava a ouvir isso e a lembrar-me de um assunto que costumo às vezes discutir com os alunos do primeiro ano de Biologia Marinha, que é... por exemplo, uma série de medicamentos, comprimidos, tratamentos que são vendidos à base de produtos marinhos e, portanto, eu tento que eles vão pesquisar qual é a fundamentação científica daqueles medicamentos. Não leiam simplesmente o que diz na loja onde compraram, mas vão procurar o que é que se conhece mesmo sobre isso. E um dos bons exemplos sobre isso são há muitos comprimidos à base de extratos de tubarão para tratar cancro, porque supostamente os elasmobrânquios não teriam tanto cancro como os seres humanos, por exemplo, e também há umas pomadas de tubarão que se põem para inibir uma série de coisas. E então o trabalho que os alunos fazem é procurar a literatura científica sobre o assunto. E depois acabam por descobrir que há literatura experimental, não é? Que demonstra os efeitos. Por exemplo, neste caso, descobrem que há realmente trabalhos experimentais que demonstraram que em culturas, em caixas de Petri,
culturas de células humanas, aqueles compostos podem inibir o crescimento de certo tipo de células. O que está muito longe de que uma pessoa que toma um comprimido daquilo vai tratar o seu cancro, né, digamos. Portanto, de facto existe evidência experimental, mas não está, mas falta um passo depois para o que se vende, o que se defende que aqueles medicamentos fazem, não é o que é demonstrado na evidência experimental, não é? Portanto, digamos, é uma extrapolação sem fundamento do que realmente são as bases científicas daquilo. E às vezes, portanto, é preciso mostrar isso, não é? Estou a repetir exatamente o que a Wanda disse, mas com este exemplo que também é altamente vendido nas lojas, nas farmácias e tudo. Claro, começar por agradecer à colega Esther por estar presente. Obrigado, é um prazer vê-la. Aliás, a última vez que nós estivemos juntos foi há muitos anos atrás, em Braga. Está recordado? Com o Dr. Paiva. Sim. Uma coisa de Florestas Marinhas. Exato, Florestas Marinhas, exatamente. A verdade é que o objetivo que eu tinha não era falar sobre os mecanismos de proteção ou eficácia contra os vírus. Mas até em relação a essa parte, eu estou 100% de acordo com o que a professora Wanda disse e com o que a professora Esther acabou de dizer, 100% de acordo. Okay? Eu só não coloquei esses mecanismos porque não era o objetivo da lição. E quando o faço, coloco sempre a literatura que apoia. Por exemplo, em relação aos cancros, há a literatura que apoia que o nível de incidência de cancros do sistema digestivo na população de Okinawa é muito abaixo da média mundial. E há uma relação de consumo com as algas. Okay? Há muitos artigos, é muito fácil, aliás, esse exercício que a gente costuma fazer com os alunos, é assim, uma coisa é um medicamento que argumenta aquela eficácia, vocês procurem lá quais é que são os artigos que podem fundamentar isso. Mas aqui nem sequer estou a falar de medicamento nenhum, estou a falar do consumo diretamente da alga. O consumo regular e constante, por exemplo, de undária pinatífida, faz com que a incidência desse tipo de cancro seja praticamente nula. Okay? Há provas científicas disso, não é um medicamento, não é só dizer... Pois, exato, mas é tal como estava referido também pela Wanda, é que é necessário mostrar a referência. Eu, por exemplo, nesse caso das algas, já li, não sei se tem algum fundamento científico, mas lembro de ler em qualquer lado que comer muitos produtos dietéticos com muitos carraginados, que pode causar grande irritação no intestinal e doença de Crohn, que pode levar a cancro intestinal também. Portanto, não sei, não faço a mínima ideia se é verdade ou não, porque lá por dizerem isto não havia evidência científica. Portanto... Não, mas nós podemos falar nisso, eu acho que é um tema interessante, não sei se o Presidente do Júri permitir... Não, mas temos que ir ver a evidência científica, porque isto não é uma questão de estar a dizer eu acredito nisto, eu acredito naquilo, não é? Porque isso é religião, nós aqui queremos é saber quais são os dados que mostram a coisa. Mas como viram, eu não, em nenhuma parte daquilo que eu disse estava a referir a esse tipo de argumentação sem fundamentação científica. Isto a propósito da possibilidade de criar... inflamação e de criar possíveis vias de cancro, o consumo das carraginanas. Eu corrijo que é correto, é a carraginana. Carraginato, segundo a IUPAC, seria qualquer coisa que cristaliza. As carraginanas nunca cristalizam, portanto nunca podem ser chamadas carraginatos. É um erro sistemático dos produtos comercializados a dizer carraginato. Isso é uma asneira de todo tamanho em termos de IUPAC, em termos químicos. Portanto, o consumo de carraginanas com peso molecular elevado, de acordo com a regra da Food and Drug Administration e, segundo a Comissão Europeia, garantem que isso não acontece. O facto de haver vários trabalhos científicos publicados pelo grupo da médica Tobacco Man que dizem que as pessoas não deviam consumir carraginanas, ela está a criar um erro brutal. Porquê? Porque ela está-se a referir às carraginanas degradadas usadas experimentalmente, ou seja, com baixo peso molecular. Nunca ninguém vai na indústria não cumprir regras da FDA ou da Comissão Europeia.
porque não estão a cumprir as regras, portanto nunca usam carras nanas degradadas, usam carras nanas de cadeia molecular longa, de peso molecular elevado, que nunca vão ter esse efeito anti-inflamatório. Portanto, aí a banha da cobra é por determinadas classes profissionais, neste caso classe médica, de determinados setores médicos que por terem evidências experimentais do uso de carras nanas degradadas criam inflamação e criam possíveis tumores, não estão a ser honestos, não é? Porque senão podemos aplicar essa regra a qualquer produto alimentar. Se os hidrolisarmos, qualquer alimento que nós consumimos diariamente, se o hidrolisarmos e o ingerirmos hidrolisado, vamos ter essas consequências, não precisa ser a carras nana, pode ser outra coisa qualquer. Muito bem, então já agora fica uma sugestão para amanhã, para a apresentação do programa da disciplina, que é, ao apresentar esses factos, só falta a sustentabilidade, não é sustentabilidade, estou a falar no inglês, a fundamentação bibliográfica, que não seja só, digamos, um artigo de revisão seu, que seja mesmo a fonte original. Sim, mas eu não apresentei um artigo de revisão, não é? Não apresentei, falei nele, não apresentei. Mas não estou a falar do que vai apresentar amanhã, claro, estou só a dar... Certo, professora Esther, com certeza. Estamos na expectativa de ver amanhã. Tá, obrigado. Ok? Obrigada. Obrigado. Uma vez que estamos mesmo no fim, temos mais um minuto, a professora Lúcia queria também só terminar uma questão. Eu só queria dizer qualquer coisinha rápida, mas se não for possível já... Não, eu posso dizer amanhã. Mas também é muito rápido e não é... Eu só queria dizer o seguinte e chamar a atenção para o seguinte, que é muito importante. Uma coisa são estudos a longo prazo na população humana sobre os efeitos do cancro. Outra coisa são as evidências in vitro ou in vivo, e é preciso as duas para outro tipo de efeitos. E outra coisa muito diferente é a evidência epidemiológica ou de mecanismos específicos deste vírus que ainda não estão conhecidos, nem há tempo para ter as evidências epidemiológicas em relação a populações. Era só isto. Muito obrigada. Obrigado. Terminaremos aqui, uma vez que estamos mesmo no limite das 2 horas, e para não haver qualquer problema nesta matéria, e se houvesse alguma questão ainda para hoje, eu pedi aos colegas para fazerem também amanhã. Correto? Chegámos ao fim e eu agradeço mais uma vez a todos os colegas que estiveram aqui presentes, nomeadamente aos arguentes de hoje e aos arguentes de amanhã. E também uma questão rápida, peço desculpa, Miguel. Amanhã é às 2 horas? Às 2. Okay. E não há reunião antes, certo? Há reunião antes, à 1h30, pronto. Amanhã há reunião também antes, à 1h30? Sim, é o que está cá. E precisamos de meia hora antes? Quarto de hora. Está bem. Agora faz 2 horas. Parece mais... Voltar à sala privada ou já não? É privada, a 15 minutos antes é privada. Não é privada, ok. Portanto, hoje, no final das provas hoje, voltamos à sala privada ou já não? Não, já não. Não há necessidade, professor. Não há necessidade. Okay, obrigado. Não, hoje não. Tenho certeza, senão depois eu não aparecia. Correto. Isso sou eu que faço. Essa cena faço eu, esse número faço eu. Agradeço a todos então e encontrar-nos amanhã outra vez. Ok, obrigado. Boa tarde e muito obrigado a todos. Obrigado.